Muito obrigada pela oportunidade, Ana. Eu sou Tamires Lima, sócia da ADQ Administradora, uma administradora que nasce com o propósito de ser o que efetivamente o síndico precisa para uma gestão de qualidade. O posicionamento que a administradora tem no condomínio está diretamente relacionado a como o síndico coloca ela. A administradora, ela é uma ferramenta de gestão na mão do síndico. Ela não diz o que o síndico tem que fazer, nem tampouco obedece ao síndico. Ela tem que orientar, ela tem que direcionar, sim. Ela tem que estar ali para ser apoio, para ser auxílio do síndico no dia a dia. Errar é normal. Mas se a gente tem uma ferramenta de gestão que é bem utilizada, os erros são minimizados. E o síndico saber usar, aproveitar o que a administradora pode dar quando ela está preparada para dar, é de extrema importância e fundamental para o sucesso da gestão. Então, a gente pode ilustrar isso da seguinte forma. Quando o síndico, o condomínio, né, que o síndico é a pessoa que toca ali, que define, que organiza, que representa o condomínio. Quando o síndico entende a diferença entre custo e valor, ele começa a ver a importância de bons fornecedores, de boas ferramentas de gestão. Não só a administradora, como outros fornecedores estão ali para pontuar, para complementar, para engrandecer, enriquecer a gestão do síndico. A gente pode puxar um exemplo, um grande exemplo que a gente pode utilizar do posicionamento de uma administradora que é utilizado corretamente, na proteção, na blindagem do síndico como representante civil do condomínio. Mostrar para o síndico quais são as obrigações, quais são os riscos, quais são os deveres do síndico para gerir e para dar para os condôminos que confiaram nele aquele sentimento de que acertaram. Porque aquela pessoa ali está valorizando não só o condomínio, mas o imóvel de cada um que votou, que acreditou nele. E quando eles entendem que a gente está ali para apoiar, eles conseguem melhorar a entrega para o condômino e ter uma gestão de qualidade técnica, financeira. O dia a dia dele fica até mais tranquilo sendo síndico, uma vez que a gente sabe que o trabalho do síndico não é as mil maravilhas, não são flores. Mas se a gente sabe como trabalhar e como usar as ferramentas, torna-se mais tranquilo. E uma coisa muito importante para falar, Tamires, é assim, eu sempre falo lá dentro do projeto Chá das Síndicas, a teoria, ela é perfeita, mas a prática, ela é mais complicada. As pessoas, às vezes, têm toda a teoria, mas na prática fazem completamente diferente. Eu reclamo muito disso lá dentro do projeto, porque eu vejo que algumas gestoras e alguns gestores no mercado de trabalho têm uma cabeça de condômino, querem sempre o mais barato. Mas eles não vão lá para poder ver o contrato, pedir ajuda ao jurídico para analisar aquele contrato e ver os benefícios que aquela nova administradora está propondo para eles. Você não pode comparar o preço final, você tem que comparar os benefícios. O que a outra cobrava que essa não cobra? O que a outra não entregava que essa nova proposta vai te entregar? Isso acontece muito com você. Me dê alguns exemplos, Tamires, de contratos, de propostas que você já passou, claro, sem falar o nome do condomínio ou do gestor, mas que você falou assim, caramba, eu fiz todo um trabalho para entregar o melhor e a pessoa não conseguiu reconhecer esse benefício para os seus condôminos. Um ponto muito interessante, Ana. Muitos síndicos me procuram para pedir proposta. Primeiro que eu não gosto de trabalhar com as propostas frias, eu gosto de conhecer o condomínio. E quando a gente conhece o condomínio, a gente consegue ver a realidade que o condomínio tem e o que o condomínio precisa. Porque não é só o que ele tem e o que ele quer, é o que ele precisa também. Alguns, trazendo para a sua pergunta, já foi abordada por diversos síndicos para comparar não só preço, mas também entrega de outras administradoras. Eu gosto de trabalhar fazendo um estudo orçamentário. Não é só pegar as contas do condomínio e olhar, é ver se o que está ali descrito é realmente compatível com o que poderia ser se fosse uma gestão plenamente eficiente, usando da melhor forma os recursos. E isso leva um tempo, isso dá um trabalho. Eu fiz diversos estudos onde ficou provado que o que estava sendo entregue era infinitamente inferior ao custo que estava tendo. Isso quando a gente leva em consideração somente o custo. Então, assim, além disso, além de não estar compatível com as entregas, ainda eu peguei em alguns desses estudos
os periféricos que eles chamam, que são as surpresinhas, que o síndico muitas das vezes nem sabe que está pagando, vira uma surpresinha. E isso daí mostrava também o quanto o síndico estava ou não estava sendo eficiente em olhar as contas efetivamente, ou estava sendo ludibriado de alguma forma. E quando eu faço esse estudo, eu mostro efetivamente, quando eu precifico, o valor daquele preço que eu apresento. Porque eu não estou falando só de diminuir o custo dele final, o valor da nota fiscal da ADQ. Estou falando do valor que tem aquela prestação de serviço da ADQ. Eu não entrego só uma nota fiscal e uma pasta, que é mais do mesmo. Eu faço a consultoria, que é o que todas colocam lá no contrato que tem, mas que dificilmente dão. Porque consultoria não é atender o telefone, um assessor atender o telefone quando você tem uma dúvida e falar, vou te dar o retorno, e pegar um parecer bonitinho e te mandar no e-mail. Consultoria é ouvir exatamente o que está acontecendo, entender, trazer à luz, mostrar para o síndico que às vezes o que ela está vendo, o que o síndico está vendo não é necessariamente a situação e que existe um caminho lógico, racional, pautado na legislação, pautado na boa gestão. E isso daí é consultoria. Não só fazer um parecer de qualquer jeito ou você ficar mendigando o atendimento por telefone. Então, assim, quando a gente fala da pergunta que você fez, eu fiz os estudos, apontei isso. Mas o síndico, quando está pautado só no custo, ele ainda assim não viu o valor do que estava sendo apresentado. Só o fato de eu estudar e apresentar cenários para uma previsão orçamentária, muitas das vezes que nem foi elaborada da forma adequada, já teria um custo aquilo ali. Ninguém faz isso de graça. Quando eu aponto que existe um caminho e o síndico opta por não usar, é porque ele é o típico síndico que não entende a diferença entre custo e valor. E que tem medo de experimentar aquilo que pode ser muito melhor. É a falta de conhecimento, né, Tamiris? Eu falo muito que, assim, o mercado condominial hoje é a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo quer ser síndico, todo mundo quer ter uma administradora, todo mundo quer fazer uma autogestão, todo mundo quer ser consultor. Mas aí uma vez, eu até contei isso aqui nos bastidores quando a gente estava conversando, uma vez eu estava conversando com uma síndica no evento da administradora e ela falou assim, hoje eu vou conhecer a minha consultora. E aí eu falei, oi? Como assim? Nossa. Como que ela é consultora do seu condomínio e nunca foi te fazer uma visita? Não há necessidade, a gente se fala pelo telefone. Como é que é o relacionamento, Tamiris, da sua empresa, da sua administradora com os condomínios? Porque tem um diferencial, né? A gente fala diretamente com a sócia da empresa. Isso tem sido o grande diferencial, e ainda que eu não seja a pessoa de contato imediato, a minha equipe é muito treinada e pautada nos nossos pilares, que é atendimento, transparência e tecnologia. Usar a tecnologia é importante, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. A transparência é a pessoa te conhecer, saber com quem ela está falando. E o relacionamento da gente é pautado nesse atendimento. O primeiro passo, quando a gente conhece um cliente, é efetivamente usar o que significa essa palavra. Eu conheço o cliente. Eu não vou conhecer o cliente friamente porque ele me mandou um papel pedindo uma proposta. Eu vou até o condomínio. Obviamente, tem casos que os síndicos não querem fazer essa visita inicialmente, mas a jornada da administradora dentro do condomínio, na gestão daquele síndico, está muito pautada em conhecer o condomínio e o síndico. Então, eu não tenho como não ter um relacionamento próximo do meu cliente, tanto o condomínio e o síndico de forma geral, se eu não conhecê-lo. Então, não dá para ser só o atendimento do consultor que, quando tem uma bomba estourando, liga para mim e eu vou falar, eu sou sua consultora, vou te atender. Aí você sempre fica nesse infinitivo, né? Vou fazer alguma coisa ainda. Os condôminos me conhecem. Eu, apesar de hoje ter uma limitação hoje de horário para estar mais dentro dos condomínios, faço questão de visitar meus clientes pelo menos uma vez por ano. Sou a pessoa que toma um cafezinho com a condômina lá do 103. Eu sou essa pessoa. Porque a administradora ela é uma ferramenta de gestão do condomínio. Não sou exclusividade do síndico. Eu sou aquela pessoa, eu sou que a ferramenta, quando é bem utilizada, faço a ponte e deixo esse relacionamento suave, do síndico com o condômino. Existem problemas que viram tempestades, que poderiam ser resolvidos com 1 minuto de conversa. Eu quero aproveitar esse gancho, Tamiris, para falar o seguinte. Qual é a realidade do mercado hoje? Porque eu gosto de dizer o que as pessoas estão vivenciando. Essa é a ideia do podcast.
O podcast nasceu com a ideia de apresentar os fornecedores e prestadores de serviço, mas também de informá-los sobre as coisas que acontecem na realidade, para eles não se sentirem sozinhos, achar que isso está acontecendo. Ai, isso só acontece comigo, não vou nem comentar. Não, isso acontece em todos os lugares.